Dando continuidade aos assuntos que foram abordados nas últimas aulas, que foram sobre os alimentos, os tipos de nutrientes encontrados dentro desse alimento, as suas funções, função específica de cada um deles, e a importância de se alimentar bem. Hoje iremos falar um pouco sobre as consequências de uma má alimentação. Dentre tantas que nós conhecemos, tem uma que tem que ser abordada, que é o transtorno alimentar, que na verdade não é só um, são diversos tipos de transtornos alimentares, tá certo? E quando eu falo sobre transtorno alimentar, eu estou falando de um problema que é mental. Ele não é especificamente físico. É um transtorno, um problema que eu tenho em minha mente e eu acabo compensando isso, eu acabo, na verdade, jogando esse problema no meu corpo. Como assim? Quando eu tenho um transtorno alimentar, eu desconto na comida, ou no excesso, ou na falta dessa comida, os problemas que eu tenho em minha mente. Entenderam? Vocês viram isso na última aula. Um exemplo, anorexia. O quadro de anorexia, que é muito comum, infelizmente, é um quadro que acomete meninas, normalmente, e jovens, pois tem essa questão da pressão estética, né? De se sentirem bem, bonitas, então tem que estar no padrão, sendo que isso é absurdo. E muitas, para se sentirem bem, acabam não se alimentando direito. E quando eu falo de anorexia, é um distúrbio onde a pessoa que tem, homens também tem, é importante dizer, ela se enxerga acima do peso que ela tem. Então, quando ela olha no espelho, ela tem uma distorção da imagem. Ela não consegue ver o reflexo dela de forma normal. Ela se vê acima do peso, mais do que ela está. Por esse motivo, ela começa a agredir o seu corpo. Se batendo? Não. Se privando de alimento. Então, ela deixa de comer. Ela começa a reduzir a sua alimentação. Tem casos onde a pessoa se alimenta apenas por uma maçã diária. E uma maçã não é sustento. Então ela começa a emagrecer, emagrecer, a chegar a um ponto onde os seus ossos eles ficam visíveis. E é um emagrecimento muito rápido. E essa distorção ela precisa ser tratada. Se por acaso conhecer alguém que tem esses sintomas, ou se por acaso você tiver, é importante conversar com o adulto, conversar com o professor, com os pais, porque há tratamento. Normalmente a pessoa que tem anorexia, ela se vê dessa forma, muito gorda. E os alimentos ela não consegue ingerir, não porque ela não tenha fome, mas porque ela não quer engordar. Então ela acaba entrando nesse estado de magreza extrema. E isso pode levar à morte. É importante lembrar disso. Outro caso muito comum é a bulimia. O quadro de bulimia ele é caracterizado por dois estágios. O primeiro, a pessoa ela tem fome, então ela vai e come o tanto que ela quer. Depois há o segundo estágio, que é o arrependimento. Nesse estágio, ela força o vômito, ela força a expulsão do alimento. Algumas tomam até laxante, e isso é prejudicial ao seu corpo, porque os movimentos que iremos ver na digestão, no próximo slide ou na próxima aula, ele empurra o alimento para dentro. E só em casos de necessidade mesmo que ele faz com que o nosso corpo expulse pela boca o alimento. Só que só em casos mais urgentes. E aqui não, ela está forçando um vômito a qual não é necessário. Então isso pode trazer diversos problemas no seu corpo, tá certo? Fora que isso é uma prática muito... Ai, meu pai. Até que tava bonzinho.